tá faltando afeto, sim, tá faltando afeto. Estamos com a cara enfiada na tela, mas ao mesmo tempo a gente quer um óculos virtual que funcione 24/7 enfiado na cara dos nossos jovens, para eles poderem fazer o quê? Para eles poderem consumir dentro do metaverso. Porque vamos falar a real, galera. Vamos parar, né? Todo mundo descer em cima da bondade coletiva. O metaverso tá aí porque, basicamente, uma série de empresas acham que lá é a melhor plataforma de consumo possível. É uma nova experiência de consumo. Exatamente. A mercado, né? Exatamente. Então, a socialização vem a reboque. Olá, pessoal. Começando mais um Iron Talks, né? O nosso podcast da Confraria Web3, né? Hoje eu estou de host junto com alguns convidados aqui. Vou sempre usar minha colinha, gente, para não errar o nome de ninguém. Eu estou aqui hoje com a Nath, a Nathalie Diniz, tá? Estou também com a Ana Flávia e o Manuel Carlos. Vou seguir o ritual padrão aqui, né? A gente vai demorar uns 15 minutos para abrir esse vinho, vou servir a galera e depois todo mundo vai se apresentar. Gente, vamos lá. Agora, momento crucial ali, vamos ver se dá certo, né? Se eu não sujo ninguém, se não estrago nada. E a gente vai começando o nosso papo. Olha só. Opa, quase lá. Aê! Deu sem certo. Bater no microfone, hein? Fernando, você tem que contar pra todo mundo quem deixou esquematizado no jeito esse vinho. Verdade, super obrigado, Nath. Gente, eu manjo nada de vinho, então as mulheres aqui foram as nossas hosts do vinho. Passa pra mim, né? Já deixaram tudo pronto, garrafa quase aberta aqui. Então eu tô só quase como um garçom aqui, servindo. Vou tentar não bater no microfone enquanto a gente bebe. Senão o pessoal da produção mata. Senão o pessoal da produção me mata. Né? Eles têm um monte de faca ali pronta para agredir a gente. Vou propor um brinde e daí a gente começa, gente. Então, Nath falou que tá tomando remédio, então por isso ela não vai acompanhar a gente no vinho. Saúde, mas brinda da mesma forma. Bora quebrar o gelo com isso aqui. Saúde. O podcast eu não sei se vai prestar, mas o vinho tá ótimo. Muito bom, então começamos bem, tá? Seguindo o nosso protocolo, gente, a ideia é que vocês se apresentem aí em 140 caracteres, né? O Twitter ali deu essa proposta pra gente. O Twitter é uma ferramenta bem importante pra Web3, então manda seu pitch aí, Ana. Sou eu? Tá bom, 140 caracteres é difícil, já gastei 20, mas vamos tentar, né? Meu nome é Ana Flávia, galera. Eu sou filósofa, eu trabalho com... Aí é complexo, mas vamos lá. Sou filósofa e aí eu faço também a parte de gerenciamento e desenvolvimento de um instituto em Brasília que se chama Inutec, que é um instituto especializado em projetos complexos de inteligência artificial, Web 3.0, DAO e baratos afins. E eu carrego 2 bandeiras lá dentro, né? Eu levo uma parte da área comercial, background de 20 anos trabalhando com tecnologia da informação, mas eu levo também a parte de gerência de pesquisas e ética aplicada. Então, assim, quem tem que se pilotar as equipes e dizendo, é o seguinte, legal, transformação digital, Web 2.5, né? Web 3, beleza, mas como é que fica o vetor e o fator humano? Como é que a gente sai de e volta para o ser humano, né? Para nos humanizar os processos e principalmente para entender que não tem uma desconexão possível. Se desconectou uma coisa da outra, o projeto vai dar com os burros na água, né? Então, essa é a minha parte, é isso que eu faço. E, só para fechar com chave de ouro, você não tinha falado, surpresinha, a terceira coisa que eu faço parte de um grupo, um consórcio internacional que junta russo, americano, canadense, brasileiro, e a gente tem um campo de estudo sobre a criatividade humana e a inteligência. Legal. Que fala sobre a capacidade de um ser humano desenvolver múltiplas habilidades simultaneamente, chama-se polimatia. Depois a gente vai dar uns pitacos durante a conversa. E a gente trouxe esse conceito e a gente está fazendo toda a parte de interpretação disso para tombar isso como uma das ferramentas para a formação desse profissional do futuro que tem aí 10 habilidades socioemocionais e um conhecimento específico atrelado, né? Então é isso que eu faço. Legal. Falei, não falei nada. Olá, pessoal. Meu nome é Nathalie Diniz. De formação... 140 caracteres? Vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho, vamos porque lá. O tempo já aumentou, mas vai lá. Sou advogada de formação. Atualmente, eu trabalho na área de tokenização de ativos, que é uma vertente aí que utiliza a tecnologia blockchain. E eu consegui unir 2 paixões, que é trabalhar com essa parte legal,
e a parte de negócios. Então, eu consigo unir duas paixões. E tô tocando essa parte de tokenização de ativos na Foxbit. Eu tenho um espaço lá muito cativo que eu consigo trabalhar negócios, pensar em novos business e unir com a parte, todo o escopo jurídico que eu tenho, bagagem jurídica e regulatória, e atrelar com essa parte de business. Então, essa parte de tokenização é a minha paixão. Quando eu conheci sobre a tecnologia blockchain há alguns anos atrás, eu falei, nossa, essa tecnologia tem muito potencial. Dá para explorar muita coisa. E eu tenho certeza... Na época, pouco se falava sobre, principalmente no meio jurídico. Eram pouquíssimos advogados que atuavam nessa área. E eu vi que existia uma demanda represada. Eu vi que a tecnologia tinha muito potencial, que ela seria explorada em pouco tempo. E existia uma demanda de profissionais. Existia uma carência de profissionais. E eu falei, poxa, tá aqui. Eu gosto disso, acredito nisso e eu quero trabalhar com isso. Legal. E aí eu envidei todos os esforços que eu tinha e me debrucei para estudar mesmo a tecnologia para tentar me destacar. E aí foi nesse escopo de quero entender a tecnologia a fundo que eu fui estudar programação de smart contracts para dominar o assunto. E depois que eu fiz o curso aqui na PUC São Paulo, com um professor, ele depois gostou bastante do meu desempenho. Eu acabei me tornando professora. Ele me fez um convite para me tornar professora também na PUC São Paulo de programação de smart contracts para profissionais do direito. E nas turmas subsequentes, aí eu tive auxiliando ele, um grande amigo, acabou se tornando um grande amigo. Então, além de advogada, de trabalhar nessa área de tokenização, também leciono em alguns cursos. Também gosto de escrever artigos sobre algumas temáticas, tokenização imobiliária. Profissional do século XXI, o que eu vou falar, meu? Estou, às vezes, em algumas palestras, em alguns eventos. Então, basicamente, é isso. Muito bom. Acho que deu uns 148 aí. Deu uma fugidinha, mas... Muito bom. A síntese é essa. Bom, obrigado. Bom, Manuel Carlos Júnior, eu sou pai do João e da Manu. Sou um estudioso sobre pessoas. Eu acredito que o campo das emoções, a gente precisa, se a gente quer de fato, se a gente acredita, né, que a gente pode desenvolver negócios, a gente precisa entender de pessoas, né? Já dizia Simon Sinek que negócios são feitos de pessoas para pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Então eu venho estudando muito sobre isso. Sou pioneiro no Brasil em CX. Já escrevi 2 livros sobre o tema e tenho desenvolvido nos últimos anos o objetivo de levar um método que a gente criou, o método Experiencialize, para dentro das organizações, porque a gente acredita que a única forma de uma organização ser sustentável é ela investir na experiência do seu cliente. Eu acho que produtos e serviços estão cada vez mais parecidos, eu diria até comoditizados. Sim. E o que faz hoje a diferença é a experiência que você tem com a marca A em relação à marca B. É isso, sobre isso que a gente estuda, aprende e tenta ensinar também para as pessoas. Legal, muito bom. Gente, já dá pra gente começar amarrando um monte de coisa aqui, né? Claro. Você falou uma coisa interessante, que é uma das coisas que eu gosto de imaginar. Hoje, marcas são todas iguais, produtos são todos iguais. Quantas calças jeans você consegue ter dentro do seu armário? Quantos copos ou quantas taças de vinho, etc, etc. Então a gente mudou. O capitalismo, ele mudou, né? Da fase 1.0, que a gente brinca, que era a fase da fábrica, né? Era a fase dos engenheirões clássicos. Até a fase 2.0, que é o pessoal do branding, né? Tá bom, se o produto é igual, deixa eu diferenciar na marca, né? Uhum. A gente tá entrando hoje que a gente chama, eu pelo menos chamo, e alguns especialistas na área também, de capitalismo 3.0. Onde a experiência é soberana. Mas a matéria-prima da experiência, então, se a gente pensar nisso, você falou de pessoas, né? E isso serve para dinheiro também, serve para grana também, né? A matéria-prima da fase 1.0 e da fase 2.0 era o quê? Era madeira, água, recursos que hoje, inclusive, a gente explorou até o nível da exaustão, né? Recursos finitos, né? Finitos, não renováveis. A fase 3.0, se o capitalismo está baseado em experiência, a base da experiência é a emoção humana. Aí a minha pergunta é, a gente vai explorar a emoção humana até quando? A emoção humana, ela não é um recurso também não renovável,
que nem água? Uau, que pergunta, hein? Profunda. Uma pergunta de filósofo. Mas não é só uma pergunta de filósofo. Não é só uma pergunta de filósofo. É uma pergunta de quem, por exemplo, tem que navegar ou construir sistemas que hoje estão baseados em quê? Inputs emocionais, né? Então, assim, o que demanda, como é que a trajetória que eu faço dentro de um processo de compra e venda, dentro de um e-commerce, dentro mesmo de um processo financeiro, ele não está baseado na racionalidade mais. Ele tá baseado na intensidade da emoção que você desperta naquela jornada com o teu cliente. E aí é uma pergunta de negócio mesmo. Como é que fica isso daí, cara? Bom, na minha visão, assim, as emoções, elas não são finitas. Elas são como tudo que é intangível, que não se pega, não se toca, não se mede, né? Não dá pra limitar amor, paixão, não dá, né? Eu acho que agora, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. A gente vive um momento, acho que muito particular da humanidade, onde a gente vê uma nova geração doente, né? Nunca se viu tanta gente jovem com síndrome do pânico, com distorções de ansiedade altíssimos. Então, assim, a gente percebe que essa nova geração, ela tá doente da alma. E isso, né, lógico, quando a gente olha, né, principalmente, né, eu acho que a internet, ela de alguma maneira, né, eu vejo, eu tenho 2 jovens em casa e a gente percebe, né, que eles ficam ali, se você não colocar limites, né, a pessoa fica completamente escrava ali então eu acho que num mundo com excesso de tecnologia, hoje, o que eu posso garantir que há escassez de afeto. E para afeto não há limites, nem excessos. Eu acho que vai ter sempre espaço. Eu acho que para as marcas, para as pessoas que quiserem entregar afeto, sempre vai ter espaço. Então eu não acho que seja algo escasso. Pelo contrário, hoje a gente tem escassez de afeto, mas a gente precisa entregar afeto para as pessoas. E se a gente conseguir unir as duas coisas, tecnologia com afeto, porque tecnologia hoje é default. Tecnologia hoje é commodity, eu diria, né? Eu acho que a magia da tecnologia é quando a gente não percebe ela. A gente não percebe mais ela. Mas ao mesmo tempo, quando você consegue entregar tecnologia com afeto, com um olhar verdadeiro sobre o outro, né? Basicamente de maneira empática, quando a gente de fato percebe verdadeiramente o outro, você consegue ter um campo para diferenciação absurdo. E daí, assim, normalmente nos nossos treinamentos eu até falo, e afeto a gente normalmente associa com afeto físico, né? Abraçar, beijar a outra pessoa. Mas eu acho que o afeto começa muito antes, né? Quando você percebe o outro. Tem a ver com empatia, tem a ver com acolhimento, né? Acolhimento, a maneira de você olhar para o outro, a maneira de você saudar o outro, o seu tom de voz, a maneira de você falar, a maneira de você de fato prestar atenção no outro. E evidentemente, se o cliente te der liberdade para tal, né, por que não abraçá-lo e beijá-lo? Mas assim, eu acho... então, a gente trabalha muito essa questão, né? Emocional, não sei se eu te respondi. Se deixar, você vai embora. Mas é isso aí. Aí eu queria pegar um ponto, né? A gente, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma população aí que passa muito tempo nas telas, né? E conectada e se desconectando da humanidade. Tem, principalmente quando a gente fala das plataformas de Web 2, né? As mídias sociais que fizeram com que realmente a gente fique muito tempo lá. E daí, quando a gente fala das plataformas de Web 3, uma das plataformas é o metaverso, né? Que tem gente que fala que é um vilão ainda maior, né? Mas também tem um monte de projeto tentando resolver alguns problemas da Web 2, né? Com inteligência artificial que dialogue com as pessoas, né? Esses dias eu estava vendo um projeto que faz ali uma sessão terapêutica inicial via inteligência artificial e características de PNL. Então, conforme as pessoas vão falando, você coloca um avatar ali, e a gente tem estudos que dizem que as pessoas conseguem ter afeto por um avatar. Tanto é que a gente tem lá a Magalu, né, do Magazine Luiza, que tem gente que elogia, tem gente que fala que ela ajudou e salvou a vida com os textos, e obviamente a gente tem problemas sociais com gente assediando a Lu do Magalu, né, fazendo cantada e tudo mais. Uau. Então as pessoas conseguem achar ali a aplicação. Que vocês acham disso? Vocês acham que o metaverso, né, nessa questão de afeto, de proximidade, é o vilão ou ele pode salvar? Nath tá querendo falar. Sobre esse ponto, eu acho bem interessante porque tem um projeto que eu fiquei sabendo através de uma amiga que atua, sempre está
no nosso meio, né, nos eventos, que ele casa muito com isso, a ideia de afeto e utilização do metaverso, que é você realizar constelação familiar através do metaverso. Então, você cria um avatar muito próximo com a identidade ali, as características do seu pai, da sua mãe, você consegue à distância fazer uma constelação familiar. Eu achei muito interessante, porque une a Web3 com essa questão do afeto, afetividade. Eu acho bem interessante. E outro ponto que o Fernando chegou a comentar, que eu acho muito interessante, é essa questão da tecnologia que você consome sem perceber que está consumindo. Eu acho que esse é o ápice. Se eu tivesse que elencar duas grandes barreiras, seria, primeiro, a questão regulatória no Brasil. A gente ainda está caminhando e eu acho que num panorama, num cenário global, a gente está muito bem em termos regulatórios. Mas um outro ponto que eu acho interessante é diminuir a fricção do usuário. Então, quando a gente possibilita que o usuário ele consuma uma tecnologia Web3, como se fosse uma experiência ainda Web 2, com uma plataforma muito intuitiva, diminuindo essa barreira, essa fricção do usuário, aí é o suprassumo. Quando a gente conseguir aproximar essa tecnologia da Web 3 para a experiência Web 2, aí a gente conquista muito mais, formatar produtos com essa experiência. Eu acho que aí vai ser o ápice. Uau, é verdade. Vocês vão me ver sendo a chata de plantão da minha equipe. Vamos lá. Mas é legal. Duas coisas. Precisa de um algoz. Então, né? bora lá. É meu malvado favorito, né? Seguinte, pegar uma coisa que você falou, uma coisa que o Manuel falou, uma coisa que a Nath falou. Primeiro, tá faltando afeto, sim, tá faltando afeto. Estamos com a cara enfiada na tela, estamos com a cara enfiada na tela. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer um óculos virtual que funcione 24/7 enfiado na cara dos nossos jovens, para eles poderem fazer o quê? Para eles poderem consumir dentro do metaverso. Porque vamos falar a real, galera. Vamos parar, né? Todo mundo descer em cima da bondade coletiva. O metaverso tá aí porque, basicamente, uma série de empresas acham que lá é a melhor plataforma de consumo possível. É uma nova experiência de consumo. Exatamente. A mercado, né? Exatamente. Então, a socialização vem a reboque. E aí, o meu papel, quando a gente coloca nesses projetos em cima da mesa, é dizer, tá bom, vamos ser honestos conosco mesmo. É para consumir? Qual é o mínimo dano possível que a gente vai ocasionar? Porque aqui não se trata do quanto de felicidade uma empresa está procurando para o consumidor dela. É o mínimo dano possível que estimular um comportamento que está beirando a loucura em matéria de consumismo, a gente vai continuar estimulando na nossa molecada, de alienação. E aí eu venho para o meu segundo ponto. Cara, sabe o que está faltando para quem trabalha com metaverso? Estudar Marx. Eu tenho um curso que se chama Marx para CEOs. Por quê? Porque Marx ensina o quê? Marx trouxe. Não é pra ninguém virar. Câmera, não é pra ninguém virar comunista, não, tá, galera? Não é isso. Mas é o seguinte: Marx foi o cara que trouxe pro conceito da economia a verdadeira validação de que a comunidade é que faz a roda girar. Então, a empresa ela tem que estar inserida, né? A pessoa ela tem que estar inserida. Mas Marx também tem um segundo componente que, assim, todo mundo que trabalha com metaverso e principalmente com iniciativas para jovens, games, DAOs para jovem, tokenização de vida estudantil, tinha que estudar. O conceito de alienação. Porque quanto mais a pessoa se infere dentro do conceito, mais ela está participando dentro do conceito, mas sem produzir ou se sentindo uma produtora que está limitada no final da cadeia, mas ela vai ficando alienada do processo. E a alienação, eu passo o seguinte para a infelicidade, cara. Um ser humano desalienado não é dono do seu começo e do seu fim. Então sai dele, mas não volta para ele. Então, nesse sentido, todo presidente de empresa de tecnologias disruptivas, principalmente, que trabalha com ambientes virtuais, focado em comunidades, tinha que conhecer Marx de ponta a ponta. Mas de ponta a ponta. E não a teoria econômica de Marx, que ela está meio furada, mas a teoria filosófica mais profunda de Marx. Porque alienação e comunidades são a base, as duas, a perversidade e a bondade do metaverso, de NFTs e de tokenização. E aí cada um de nós tem que lidar com isso. A gente é grandinho, a gente é responsável, a gente não pode dizer que a gente não sabe onde a gente está se metendo e o que a gente está fomentando. Essa é a minha visão. Eu acho que, na verdade, eu voltei agora do
South by Southwest em Austin e eu ouvi e estudei muito sobre o conceito de a era da convergência, né? Que não é mais ou isso ou aquilo, e sim... Há 15 anos tentando convergir, né? E sim usar, né, o aditivo, né? Eu, durante muitos anos, a gente ia para a NRF, que é a maior feira do varejo mundial em Nova York, em janeiro, e a discussão é quando o varejo físico vai acabar? É o físico ou o digital, né? E agora a gente percebe que não é nenhum nem outro, são os dois juntos, misturados, conectados. Né? Tipo, historicamente as pessoas vão na loja para sentir próximo, né? Para sentir acolhido, para conversar com as vendedoras. E eu acho que cada vez mais do que nunca a gente tem que, na verdade, assim, não é falar sobre ou a ancestralidade ou a alta tecnologia, não, os dois juntos e misturados, né? Então é uma coisa mais a outra, né? E um utilizando o que é de bom do outro, né? E somando juntos e misturados, né? E eu acredito que, assim, durante muito tempo, né? Quer dizer, tem muitos agentes no mercado, enfim, que dividem para poder governar, né? Então, o cara é da esquerda, o cara é da direita, né? Então ficam esses rótulos, tal, superficiais muitas vezes, né? Ou é uma coisa ou outra, é o bem ou o mal, tal, mas a luz e a sombra dentro de qualquer ser humano, né? Então, na verdade, dentro da gente tem sempre as duas coisas, né? Eu acho que a gente tentar aproveitar o lado bom de cada coisa, né? De cada, enfim, ideia, de cada conceito, enfim. Então, o que eu tenho percebido é que hoje a gente tem que buscar construir pontes, né, e não muros. Sim. E eu acho que aí está uma grande oportunidade hoje, né? Quando você pergunta, mas... Porque realmente a internet, os NFTs... quer dizer, os NFTs não, mas eu acho que tudo isso que está... Né, a Web 3.0, de uma forma geral, tem o lado positivo, se bem utilizado, e tem o lado negativo. Depende, sombra, né? Depende do uso que você faz deles, né? Então eu acho que no final das contas é ferramenta, né? E como qualquer ferramenta, sempre falo, você pode pegar uma faca e cortar um pedaço, um pão, ou agredir uma pessoa, né? Ela é ferramenta, você que define o uso, né? Acho que a gente está agora, 20 anos depois, né, entendendo um pouco sobre isso das plataformas da Web 2, né? Querendo ou não, a gente tem 20 anos de mídias sociais, né? O Orkut lá é de 2004. Tá? Então a gente já tem 20 anos de plataforma e agora eu acho que a gente está na crista da onda tentando entender um pouco do metaverso e todas essas plataformas. Acho que um ponto legal que a Ana falou é comunidade, né? Eu, pelo menos há 15 anos, eu ouço falar que a gente, principalmente no marketing, está tentando construir comunidades. Você acha que comunidade é um ponto importante para a experiência do consumidor? Ele fazer parte de algo? Fundamental. Eu acho que trabalha a questão de pertencimento muito forte, né? A gente levou um grupo de empresários para Israel em outubro do ano passado e a gente visitou o Waze, né, a sede do Waze lá em Tel Aviv, e a gestora internacional de comunidades do Waze é uma brasileira, Natália, e ela comentou com a gente que o Waze só foi comprado pelo Google pela força que tinha as suas comunidades, né? Sim. A camada social. A camada social, tal. Waze, né? Que o que teve valor não era a tecnologia, era a força das comunidades. E a gente acredita muito nisso. Eu acho que uma empresa, um brand, uma marca, ela vale mais diretamente. O valor dela, o valuation dela está diretamente relacionado à capacidade que ela tem de reunir, de articular, de criar comunidades, né, e de manter essas comunidades ativas e engajadas, né? Então, e a gente vê isso, né, desde um Waze, que é um aplicativo de mobilidade, até uma marca. Eu tive agora, há 2 semanas atrás, na inauguração da nova loja da Tiffany lá em Nova York, nova loja conceito deles, e fiquei impressionado. Como existe uma comunidade, parece algo até meio surreal, de pessoas aficionadas pela Tiffany, né, que usam roupas e acessórios com o azul Tiffany. É uma coisa meio... O Tiffany tem uma cor, né, cara? Tem uma cor, né? Exato. E é interessante porque até nacionalmente existem marcas como a Reserva, por exemplo, que criaram coleções de NFTs, por exemplo, para engajar a base de clientes deles. E aí aquela marca gera
uma comunidade, reúne todos esses clientes, esses fãs da marca e consegue entender até o perfil do consumidor. Quem consome a marca, quem é que vai lá, em que loja vai, como consome, estabelece alguns padrões sobre esse consumidor e consegue até traçar algumas estratégias comerciais para ampliar essa base. Isso é bem interessante e várias coleções de NFTs, de tokenização, vêm servindo para essa finalidade. Eu acho que é um caminho aí que vai ser explorado ao longo do tempo. Eu acho que o NFT ele surgiu principalmente sobre um escopo de obras de arte, de figuras, só que ele vai ganhando outras finalidades, conforme a necessidade do mercado. Acho que tem um ponto também, conectando a NFT com comunidade, né? Uma galera que é mais ali super entusiasta, né? De Web3, né? Principalmente que olha que assim, a Web3 vai ser totalmente disruptiva, mudar toda a dinâmica do mercado. Fala muito que no futuro, talvez, todas as SAs, né? Vão se assemelhar a uma DAO, onde você puxa a comunidade, tokeniza toda a empresa. Você acha que realmente todas as SAs vão virar uma DAO? Então, esse é um ponto que eu já conversei com vários colegas advogados. Hoje, o que a gente tem? Não temos uma correspondência da DAO juridicamente. Então, se você analisar sobre todas as nossas possibilidades, espécies societárias, não existe nada próximo a uma DAO. Por quê? Necessariamente, pela legislação brasileira, a gente precisa de alguém para responsabilizar. Então, a gente precisa de um administrador, aquele que vai ser... A ideia da DAO é justamente essa, exatamente, não ter alguém. Não ter alguém. Então, a nossa legislação ainda teria que evoluir muito para chegar nesse ponto. Não temos ainda uma correspondência jurídica de DAO no Brasil. Quem sabe num futuro, mas atualmente ainda a gente precisa de um nome que é aquela pessoa que vai ser responsável para fins fiscais, para fins penais. Então, a gente ainda não tem essa correspondência. A Ana já tinha feito um ano. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Sabe por quê? Por quê? Porque esse povo não estuda Freud, esse povo não estuda Bruno Latour. Cara, Freud e Bruno Latour, um baita de um antropólogo, né? O que acontece? O ser humano não consegue viver sem a noção de hierarquia. A gente não consegue viver sem a noção de hierarquia. Então, assim, as nossas instituições, elas podem estar descentralizadas, ou o nosso desejo é o desejo de descentralização, mas é mal-estar da civilização. O nosso lado animal está sempre combatendo com o nosso lado, ou o nosso lado cultural está sempre combatendo com o nosso lado primal e instintivo, e a gente está querendo matar a hierarquia, mas ao mesmo tempo a gente não consegue viver sem a noção de hierarquia. E assim, eu duvido muito que a questão da paridade ou da descentralização ou de uma horizontalização seja minimamente permeável enquanto persistir, por exemplo, dinheiro. Dinheiro e horizontalização não existe. Por quê? Porque dinheiro é correlação de algumas coisas. É correlação de valor e correlação de poder hoje, né? E o que acontece? Eu vou eliminar a sensação, a possibilidade de uma ascensão hierárquica necessária para o ser humano. Acho bastante complicado. Mas isso não significa que a ideia da DAO não seja uma ideia legal. A gente tem conceitos dentro da DAO que são extremamente úteis, são extremamente valorosos, conversam com a questão de comunidade. Agora, eu acho, por exemplo, que uma marca que quiser fazer sua comunidade com uma DAO em cima de valores como me consumam mais, cara, assim, ela vai acabar. Ela vai acabar. É a Tiffany. Ok, a Tiffany tem uma mítica. Né? Então vamos voltar para a antropologia. A Tiffany tem uma mítica, só que é uma mítica que não foi construída agora. Ela foi construída há 50 anos atrás, quando o mundo era outro, e a Tiffany está lutando para manter essa mítica. Tanto é qual é o maior mercado da Tiffany hoje? A China. Por quê? Porque a China está vivendo hoje o que a gente já viveu lá atrás. Mercado emergente, né? Muito dinheiro. Você novo rico pra caramba, né? Exato. O chinês, e é engraçado que o chinês ele tem uma questão, inclusive, com o consumo que é diferente, porque o consumo significa prosperidade significa você manter sua família, né? Então, é uma pegada diferente. Talvez a coisa na China ainda se mantenha aí durante algumas gerações assim. Mas, assim, todas as marcas de luxo hoje, elas estão na China. Não é porque a China tem só 1,5 bilhão de pessoas, não. É porque se conversa ainda em cima desses vetores. Esses vetores de comunidade baseados em me consuma, vou fazer NFT para vender coleção. Cara, isso é fogo de palha. Isso é fogo de palha. Isso não vai... polêmica, hein? Mas isso não vai se sustentar. Vai se sustentar com o quê? Com a molecada. Mas acontece que 85% da grana do mundo hoje tá na mão de quem?
em quem tem mais de 45 anos. Isso é uma coisa que pouca gente que trabalha com DAO, com NFT, se dá conta disso. 85% da grana do mundo está na mão de quem tem mais de 45, 50 anos. Que não é um povo nativo em relação a isso. Né? Tem conceitos de consumo por detrás? Tem. Mas tem muita coisa que eles não termina de enquadrar. Não termina de enquadrar, principalmente no mercado brasileiro. Não termina de enquadrar. Então, assim, quer solidificar o mercado de criptomoedas, quer solidificar o mercado de NFTs, quer solidificar o mercado de comunidade, é um troço a médio prazo, com valores que não são os valores de consumo, porque tá ficando cafona consumir. E vai ficar cada vez mais cafona consumir grande. Então, assim, as marcas, elas estão apertadas aí com alguma coisa. O que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Quanto é que eu vou cobrar? E qual é o valor que aquilo vai gerar para a comunidade, que não seja o valor da venda em si, né? Mas principalmente marca de luxo, a gente tem alguns cases legais, né? Por exemplo, como o Dolce & Gabbana, que continua seguindo a mesma lógica de mercado, falando com quem tem grana e gerando ainda mais exclusividade. Eu não vou falar o que eu acho, que meu advogado não tá de plantão hoje. A gente tá falando um monte de marca também hoje, por enquanto. As pessoas pagam muito por algo exclusivo. Sim. Por você pertencer... aquela questão que foi levantada do pertencimento. Você pertencer a um grupo seleto de pessoas. Então você... Que já é quando o consumidor do Dolce & Gabbana, e daí eu crio mais uma camada de pessoas seletas, né? Então, que vão acessar um produto exclusivo, premium só pra elas, porque elas são holders de um NFT. Se for, a gente tá piorando, inclusive, a situação social, né? Criando mais desigualdade ali. Mas dialoga com esse público, né? É um outro tipo de experiência do consumidor ali. E acaba gerando valor para a marca. E, como ele comentou, essa base de clientes acaba fortalecendo a marca. Então, muitas vezes a marca, ela recebe valor. Agora, um ponto... É legal, realmente, esse ponto de... É interessante que a faixa etária é um pouco mais velha, só que a nova geração, a geração Z aí, que não pertence mais, ela consome muito, e é incrível que eles consomem com games. Então, assim, Games é outra parada. É outra parada, e eles consomem muito NFT, jogos. E é um público sedento, e eles já estão muito familiarizados com todo essa escopo de Web3, ter carteira, MetaMask. É um público que parece que já veio atualizado. Educado pra isso. Exatamente. E principalmente quando a gente fala da questão dos twins digitais, né? Que é o caso da Reserva, por exemplo, né? Que tem o tênis físico, né? E tem o tênis digital. Acho que tem uma coisa muito legal. Rolou um estudo nos Estados Unidos. Eles pegaram 100 jovens, né? Na faixa ali entre 9 e 14 anos. E falaram assim, se você ganhasse agora $500, o que você iria comprar com esses $500? 75% deles falaram que queriam comprar itens dentro do mundo digital e não no mundo físico. Então, meu marido, ele é 23 anos mais novo do que eu. Ele é um gamer ferrado, ele é psicólogo e gamer ferrado. Então, assim, eu durmo com o inimigo dentro de casa. Tipo, tô dormindo com o inimigo. Você tá fazendo estudo de mercado. Laboratório. Total. Né? Assim, nós estamos juntos há muito tempo, um relacionamento super sólido. E a gente conversa muito a respeito disso. E aí, assim, eu vou virar o chapéu, tá? Eu vou tirar... Assim, eu não tô aqui para agradar o mercado. É um pecado, é uma abominação você pedir para um moleque de 9 anos dizer o que ele quer gastar o dinheiro dele. Sim, Isso é um pecado. É a coisa mais errada que tem. Sim. Então, quando uma marca vira pra mim e fala, não, tá aqui, eu fiz um estudo de caso com moleques entre 9 e 14 anos, e onde que elas querem gastar o dinheiro, eu tenho vontade de pegar uma metralhadora e assim, dar em cima desses caras. Porque isso é o que faz o número de antidepressivos estar disparando no mundo hoje entre os jovens. Então, o que a gente tá ensinando pra essa molecada com 14 anos? Que é legal especular. Cara, vamos com calma aí, tá? Agora vamos falar de um público... E assim, eu fico vermelha de raiva mesmo, tá? Eu fico vermelha de raiva. Porque aí mexe em padrão ético e assim, tá errado. Tá errado. As marcas precisam entender, está errado. Se a gente tá numa campanha para proteger a psique dos nossos jovens, a gente tem que lidar com isso de uma outra maneira. Lidar de outra maneira. E no final das contas é propaganda infantil, né? É propaganda infantil, é propaganda para um cérebro que não está estruturado, um cérebro que não está pronto, um cérebro cuja plasticidade está sendo mudada. E que valores a gente está socando na cabeça desse moleque com 14 anos de idade. Tá? Então, vamos devagar com a dor. Agora vamos falar de pessoal um pouquinho mais velho.
tá? Vamos falar dos 18, 20, 21 para cima, tá? O que eu noto, e aí é um problema que eu acho que as marcas têm que resolver. E eu falo com os meus clientes, eles sabem o que eles podem esperar de mim, por isso que eles me chamam, né? Limpidez absoluta. Eles enjoam com facilidade. Então, o skin, ele é um skin que rapidamente tá cansado. O game é um game que, se ele não se renova brutalmente, ele tá cansado. Então, o que acontece? Você ensina, assim, a metodologia de compra e venda. Você ensina, através dos games, a criação de mundos, sensação de valor, de pertencimento, de ganho, porque é importante. O cara tem que ganhar. O cara tem que sentir que tá prosperando. Prosperar é uma das coisas mais gostosas que tem na vida. Ganhar dinheiro, sentir que você tá dono, que você é rico de possibilidades, é uma das coisas mais legais que tem. Que o mercado explora muito pouco, né? É a divisão da prosperidade. Cara, vamos prosperar junto, né? E não é o prosperar gospel, né? É o prosperar legal, né? Como pessoa, como humanidade, pessoa. Né? Não, e ganhando dinheiro mesmo, né? Sim, porque claro. É um empoderamento legítimo, né? Eu tô ganhando aquilo com o meu esforço, com o meu suor. Isso é muito bonito de ver, tá? O que acontece? O capitalismo, ele precisa hoje do quê? Eu preciso de uma marca de tênis nova, eu preciso de uma coleção nova, eu preciso... Então, você tudo muito efêmero, né? Tudo muito efêmero. E essa efemeridade, se ela não for bem tratada dentro do conceito de comunidade, ela mata a própria comunidade. Por quê? Porque o valor daquela marca não é sólido. Se o valor daquela marca for só o tênis, ou só o status social, sabe o que vai chegar? Esse cara vai chegar aos 25 anos? Cansado. Ele não vai se identificar mais com aquela marca. E a marca vai ter que fazer o quê? Cooptar a molecada de 9, 10, 11... Tá sempre puxando um público novo. Cara, é insano isso daí. A marca tem que saber envelhecer junto com os consumidores dela. Ela tem que saber envelhecer. E o que acontece? A gente vive numa sociedade que tem a tara da juventude eterna. Então as marcas querem ser sempre jovens. Eu só quero conversar com jovens. Cara, qual é o problema em você envelhecer com a tua marca? Abre uma... Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Abre uma porra de uma segunda marca e começa a nutrir de novo aquilo e vai fazendo um depara. Ensina pro pai que aquela segunda marca vai ter um valor afetivo pro filho, igual aquela outra marca tinha pra você. Essas marcas têm medo de envelhecer, elas querem ficar sempre modernas. Sempre cool, sempre descolado. E aí, assim, não, então a gente vai conseguir isso no metaverso. Hello, não vai. Hello. Se você não é a Procter & Gamble, se você não é a Nestlé, cara, hello, você não vai. Então começa a repensar a tua vida, a tua relação com o consumidor em cima de um parâmetro mais honesto. E assim, você usa o NFT, você usa a marca, você usa a comunidade para construir alguma coisa que seja perene. Mas não tenha medo de envelhecer com o teu consumidor. Pronto, falei. Muito bom. Gente, estamos indo para a rodada final. Eu sou apegada a algumas marcas e pode passar anos, fica aquela afetividade. Vou dar um exemplo. Turma da Mônica. Nossa, eu sou fascinada com a Turma da Mônica. Devorava os gibis quando criança. E até hoje, quando eu vou no supermercado, tem lá maçã, que é idêntica a outra maçã, mas tá num pacotinho da Turma da Mônica. Sim. Vocês já consumiram o pacotinho da maçã da Fuji da Mônica. Que gente, é a mini Fuji, né? Fuji patrocina a gente. Então, a mini Fuji. Às vezes você é conquistado pela marca. Tem aquela base que gera em você aquilo que a gente tava comentando sobre a paixão. A paixão que aquela marca desperta em você. Ela toca em algum lugarzinho dentro de você que você se conecta com ela. E pode passar anos, mas você tem aquele vínculo. Eu acho que o desafio é conseguir se manter inovador, né? Eu acho que Maurício de Souza tem feito isso de uma maneira bacana, como você falou. Sim. Tá passando entre as gerações. Recentemente eu vi uma vaga no LinkedIn, eles estavam procurando especialista em robótica. Olha que legal. Para trabalhar isso dentro da Maurício de Souza Produções. Eu acho que é esse o ponto, né? Se reinventa, a marca se reinventa. Falar com os jovens eu acho que é importante, né? Mas eu acho que o desafio maior é justamente o oposto do que a Ana tava falando. Tipo, cara, minha marca era jovem, de público de 20, 30 anos. E quando eu cheguei nos 40? Quando eu cheguei nos 50, né? Cheguei nos 60, né? Que daí eu acho que é um desafio também. Mas a gente tava falando aqui de metaverso e tudo mais, tal, e de
onde está o dinheiro, a gente vê aqui, querendo ou não, aqui todo mundo tá 30 a mais na mesa. Muito mais. Eu joguei para baixo, eu tô nos 40. Valeu, obrigado. Eu tô nos 40 já, mas a gente vê uma adoção grande dessas tecnologias também dos jovens, né? Querendo ou não, quem começou a usar a internet lá nos anos 2000, agora tá com 40 anos, continua utilizando a internet. E cada vez mais a gente vai ver esse público. Eu acho que o desafio, quando a gente pega uma Tiffany, a gente pega uma Dolce & Gabbana, a gente pega uma Porsche ali, é justamente esse, né? Como eu continuo falando com a galera, como que eu crio essa experiência dentro das plataformas digitais. Por isso que eu fiz da filosofia. Porque é preciso descobrir dentro do efêmero, da novidade, aquilo que é eterno. A Tiffany, talvez, não sei se é um bom exemplo ou não, mas enfim, né? Tinha aquela história que a gente falou. Mas a Tiffany, ela tá conseguindo construir essa conexão com aquilo que ela tem de eterno, que ela consegue replicar geracionalmente por outros lados, tá? Pode ser que ela se mantenha assim? Pode, a gente não sabe, né? 100 anos, 200 anos de uma marca é muita coisa? Cara, a gente tem 80 mil anos de história, né? Então 200 anos de uma marca não é nada, né? Você tá bem próximo, ela tem 180 anos. Mas é um negócio interessante. Então, talvez a Tiffany tenha descoberto em cima de novas plataformas, de novas maneiras de se comunicar, aquele grãozinho que segura a conexão de eternidade dela. Mas assim, eu vou te falar, ela é a exceção que confirma a regra. Sim, total. Inclusive, Tiffany patrocina nós. Ou Tiffany ou Maçã Fuji, nós estamos bem, né, meu? A gente passou de Ford, de Porsche, Tiffany, Maçã Fuji, né? Falamos de Dolce & Gabbana, a gente tá eclético. E falamos de dengo, falamos de chocolate. Será que vai ter chocolate no metaverso? Não vai ser tão gostoso quanto o chocolate verdadeiro, né? E chocolate também é algo que tem uma super paixão em torno. A gente tá falando de joias, né? Chocolate também gera serotonina muita paixão. pura, né? Endorfina, dopamina, né? Será que... eu acho que esse é um ponto, né? Como que a gente consegue trazer essas coisas pro digital, né? O físico ainda traz essas experiências que a gente não traz pro digital, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu trabalho com uma definição de metaverso que é expansão para além dos 5 sentidos, né? Mas é verdade, né? Porque tudo que a gente faz hoje, a gente gosta muito de falar do cérebro, da nossa capacidade de racionalidade. Legal, mas esse é o layer 2, né? Tudo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente é, toda a nossa maneira de se comunicar, ela é mediada através das emoções que são ativadas através do corpo, né? A racionalidade é a segunda capa. Então, ninguém compra um NFT porque é racional. Não, você compra o NFT porque alguma coisa, alguma emoção foi ativada dentro de você e aquela emoção faz o quê? Você mexe um grupo muscular. Mas não é racional eu querer ter uma eu querer ter uma imagem de uma mamadeira dentro do meu celular? É o seguinte, que coisa mais racional que isso? Posso te dar um exemplo? Olha, é o seguinte. Brincando, né? Por que eu tô movendo a minha mão para pegar esse copo de vinho? Porque ele me dá prazer. Por que eu tô movendo a minha mão para pegar esse óculos? Porque eu preciso enxergar. O que tá atrás do sentimento de enxergar? Uma debilidade se eu não enxergar. E através do vinho, um prazer, uma satisfação corporal. Todo movimento do corpo e digitar num teclado e apertar o Enter para você comprar alguma coisa é um movimento muscular e ele visa fazer o quê? Objetivar uma intermediação de uma ação sua com o mundo. Ela nunca é racional. A capa de racionalidade, ela entra no nível 2, quando você tem que explicar para você mesmo e para os outros por que você está fazendo aquilo. Olhar a fatura do cartão e ver lá, Por exemplo. Por que eu comprei tanto NFT, né? E aí, voltando ao chocolate. Cara, me dá prazer comprar um chocolate no metaverso? Não. Não vai me dar prazer, pelo menos não a curto prazo. Pode me dar uma sensação de ganho se eventualmente a marca consegue me fazer trocar aquela sensação pelo prazer antecipado que eu vou ter daquele chocolate me derretendo na boca. Ou talvez um prazer de pertencimento, de exclusividade. Eu sou a primeira pessoa que tive um chocolate da Dengo no metaverso? Não, desculpa, Nath, não. Não. Às vezes o prazer tá necessariamente atrelado a uma sensação de que você se beneficiou com algo. Pode ser. Então, assim, eu adquiri antecipadamente um NFT que me dá direito a descontos, acesso exclusivo tá tendo a Porsche Cup. Então, por exemplo, através desse NFT eu vou conseguir ir dos stands, eu vou conseguir tirar foto com o piloto daquele carro que eu tô torcendo. Então, vou dar um rolê de exatamente. Porsche. Às vezes tá atrelado à sensação de, nossa, eu vou ter benefícios exclusivos. Que é uma emoção. Que é uma emoção. Mas eu vou ter... A racionalidade pode estar atrelada
Não, eu vou comprar porque isso vai me beneficiar nesse aspecto sobre cunho racional. Não, vai me dar vantagens, racionalmente pensando. E também tem a questão emocional. Poxa, eu vou poder ter uma experiência exclusiva, podendo acessar o box daquele meu corredor e tirar uma foto com ele, provavelmente. Então, é possível ter os dois dentro do mesmo pacote. A gente não tá discordando, é que ter vantagem é uma emoção. Você tá querendo ganhar alguma coisa em cima do outro. Quando você fala, e não tem nada de errado sobre isso. Eu ia puxar pro network, mas daí você já respondeu que tá na mesma. Porque no fundo, é assim, o que a Nath tá fazendo é racionalizar as emoções. Ela tá com o discurso de business e tá tudo certo. Eu tenho esse discurso também, é isso mesmo. Mas assim, é um discurso de business onde você tá dizendo, é o seguinte, racionalmente, eu estou te dando uma emoção. Que é sentimento de estar ganhando algo. Sim. O sentimento da exclusividade é isso, é um sentimento. Eu racionalizo isso dizendo, vai me dar uma vantagem. Uma vantagem é um sentimento. E às vezes o benefício, ele pode ser até monetário. Pode sair mais barato, sendo... E aí, racionalmente... Aí a ganância. E tá tudo certo, é a ganância humana. Racionalmente, você tá pagando mais barato. Não, mas é ganância. Mas assim, por que eu quero pagar mais barato? Porque é ganância. E assim, é uma palavra que soa mal. Mas aí entra na questão de prosperar também. Lógico, mas é lógico. E não tem nada... E assim, as pessoas precisam aprender a não ficar com a cara torta quando a gente fala certas palavras como ganância, medo, asco, nojo. Cara, é parte da natureza humana. A gente não é bonzinho, a gente é bonzinho e malzinho, né, não, Manuel? A gente é caos e organização, dualidade. Então, assim, toda transação comercial, ela mexe nisso daí. Então, a gente está falando de ganância. E quanto mais limpo a gente tiver, eu acho, como homens e mulheres de negócio falando em relações, quanto mais limpo a gente tiver esse tipo de entendimento com a gente mesmo, acho que menos probabilidade a gente tem de aconselhar os nossos clientes errado, tá? Porque assim... Até porque a escolha é deles. Eles sabem, são adultinhos, né? Eles sabem. Ou precisam talvez de alguém que diga pra eles. Olha, isso que eu ia falar, mas não sabe, né? Daí por isso que chama assim, a gente, né? Faz parte, né? A gente faz tem parte que se despida de algumas paixões. Faz parte. Muito bom. Gente, o papo tá fantástico. Estamos indo para nossa rodada final ali. Queria agradecer todas e todos aqui. Agradecer também a audiência. Palavras finais, contatos, como que a gente se encontra no metaverso, no mundo físico, na Web 2, a Web 3, Web 1. Então, queria fazer uma rodada aí de palavras finais. Né? Eu, princesa, eu já falei demais, meu. Bom, o pessoal pode me contatar através do LinkedIn, Nathalie Diniz. E também do Instagram. Eu acho que provavelmente vocês devem divulgar o Instagram, mas a DV também, Nathalie Diniz. E podem me contatar por lá. Estou à disposição aí para quem queira também tirar alguma dúvida. Não sei se o pessoal mandou perguntas, mas estou à disposição, pessoal. Legal, muito bom. Ó, deixa eu falar um negócio. A Nath me lembra muito a advogada, que é um dos pilares do Spotify naquela série. Vocês viram a série que fala da formação do Spotify na Netflix? Eu sei qual é, mas não vi. Muito boa essa série. Não é? Ela não é igual. Assim, você é muito parecida. Assim, e ela era uma advogada. Ela era uma advogada. Ela levantou o Spotify, meu, assisti. Verdade, agora que você falou. Eu tô curiosa agora. Eu tava com a sensação de que eu já tinha... De onde eu te conheço, né? Muito parecida. Fisicamente e de personalidade, assiste. Nossa, vai gostar. agora eu tô curiosa. Vou ter que assistir, pessoal. É Netflix? Netflix. Vou assistir. Manuel, vai lá. Bom, eu posso ser encontrado também, eu acho que através do LinkedIn, Manuel Carlos Júnior, através do Instagram, Manuel Carlos Júnior, Manuel com O. Vai ser um prazer aí, de alguma maneira, contribuir, né, e se conectar com as pessoas que estão nos assistindo aí. Legal, muito bom. Não me encontrem. Não me encontrem. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Se você acha que você pode aguentar o que eu tenho pra falar, que não é fácil, Ana com 2 N's, Flávia Ribeiro, no LinkedIn. Ana Flávia, _tribo, no Instagram? Instagram. Obrigada. No Instagram. Mas assim... Só se eu conseguir aguentar. Muito bom, gente. Eu, como sempre, @Fernando Souza. Você me encontra no Twitter, me encontra no Instagram. Temos lá o Instagram da Confraria também. Fernando Souza no LinkedIn. Gente, queria agradecer muito o bate-papo. Acho que o vinho ajuda a gente a dar uma azeitada. Só eu bebi, pô. Eu bebi um pouquinho também, tipo, mas gostei bastante. A gente passou de metaverso, a tokenização e tudo mais. Acho que essa é a magia de quando a gente... Foi bem rápido, né? Passou rápido. Passou super rapidinho ali. Muito rápido. Quase chegando numa hora de programa. Tá?
Queria super agradecer, deixar a porta aberta para um próximo bate-papo, e a gente se encontra mais vezes. Obrigada Brinde pelo final. convite. Obrigado, Bora saúde. lá. Bora lá. Agora é a hora que a trilha sonora entra legal fazendo aquilo lá. Muito bom. Saúde. Obrigado, gente. Saúde.